Prezados colegas, confrades, aqui Deus está permitindo mais uma vez a nossa confabulação sobre o Evangelho. Eu sou um pesquisador da Sagrada Escritura por motivo de sempre procurar uma possibilidade de me garantir nesta existência com relação aos sofrimentos que de repente acometem a todas as criaturas. Não precisamos particularizar, porque é do conhecimento geral de todos aqueles que leem jornal. Porém, eu me refugio na lei divina para obter condições pessoais de me livrar das tragédias, dessas ocorrências malévolas que assolam todas as criaturas. Porque o Evangelho, por ele me interessa, porque é a fonte da minha salvação. Através das predicações de Jesus Cristo é que eu encontro viabilidade de me livrar do que acontece a todas as criaturas. Eu leio aqui uma passagem de Mateus, capítulo 9. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa autoridade que Jesus tinha, ele continua tendo. Então, é o mesmo Jesus que falou naquela antiguidade que hoje está presidindo a nossa vida. E nós, como paralíticos das nossas faltas, em consequência dos nossos erros, nós temos também que sofrer as consequências. Mas ele veio nos trazer uma possibilidade de salvação. É muito importante. Eu pesquiso o Evangelho só para me livrar do sofrimento. E eu tenho conseguido, em boa parte, até agora. Peço atenção para um fato verdadeiramente ocorrido, que é a modificação da lei antiga, chamada Velho Testamento, tendo em vista as predicações estabelecidas no chamado Novo Testamento, ditado pela boca de Jesus. Jesus veio como novo codificador e mudou a lei antiga. Aqui está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 38, ele se referindo ao Velho Testamento, modificando as regras. Quanto à vingança, versículo 38 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vós tendes ouvido o que se disse, ou seja, escrito no Velho Testamento: olho por olho e dente por dente. É a vingança. Eu, porém, vos digo que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. É a nova regra. No versículo 43, continua Jesus: tendes ouvido o que foi dito no Velho Testamento: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E mais ainda, no versículo 44,
Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos. Totalmente diferente. Fazei bem ao que vos tem ódio. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Então vocês vejam que o Velho Testamento está sendo desprezado por Jesus. Estabeleceu um novo comportamental, através do qual nós podemos nos salvar. E mais adiante, Jesus fala, em Lucas, capítulo 16, no versículo 16 também, a lei e os profetas, o Velho Testamento, duraram até a vinda de João Batista, que batizou Jesus. Desde esse tempo, é o reino de Deus anunciado. E cada um faz força para entrar nele. O reino de Deus é anunciado. São regras completamente inovadoras. Por quê? No Velho Testamento bastava a devoção, a fé em Deus, a crença, para as criaturas obterem proteção divina. No Novo Testamento não é mais. Nós temos que fazer as obras que Jesus estabeleceu na nova legislação, que é o Novo Testamento. É importante nós diferenciarmos o que Jesus fala aqui no capítulo 16. A lei e os profetas duraram até a vinda de João, como eu acabei de ler. A lei e os profetas são todos dizeres do Velho Testamento. Então estabeleceu Jesus que não vigoram mais as predicações do Velho Testamento. E ele diz, o reino de Deus é anunciado. Importa nós diferenciarmos o reino do céu e o reino de Deus. O reino de Deus, segundo as palavras de Jesus, se encontra aqui mesmo na terra e não no céu. Agora, para entrarmos no reino de Deus aqui na terra, nós temos que fazer força. E qual é essa força? É combatermos as nossas imperfeições e seguirmos o que Jesus fala. Porque aqui nós podemos obter o usufruto das leis divinas. Haja vista a frase da oração, Pai Nosso. Diz lá, venha a nós o vosso reino, diz a oração que Jesus nos ensinou. Pois se o reino fora no céu, seria o contrário. Vamos nós ao vosso reino. Então, se vem a nós o vosso reino, é porque é aqui na terra. Hoje, neste momento, nós podemos entrar no reino de Deus aqui na terra. E, assim ensinando Jesus, responde aos fariseus que lhe perguntaram, em Lucas, capítulo 16, versículo 20. Tendo-lhe feito os fariseus esta pergunta, quando virá o reino de Deus? Será aqui na terra? Respondendo-lhe Jesus, disse, o reino de Deus não virá com mostras algumas exteriores, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis aqui está o reino de Deus dentro de vós. Então, nós estamos observando que hoje mesmo nós podemos ter dentro de nós e estarmos vivendo o reino de Deus. Basta nós seguirmos as legislações e as recomendações que Jesus estabeleceu. E tanto assim que São Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, nos observa, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro da nossa consciência, dentro do nosso intelecto. Hoje mesmo nós podemos gozar as maravilhas do reino de Deus. E foi por isso, para pregar a possibilidade da nossa felicidade,
de viver no reino de Deus é que ele diz que ele veio à Terra para isto. No versículo 43, ele continua falando. Jesus diz, às outras cidades é necessário também que eu anuncie o reino de Deus, que para isso é que fui enviado. Ele veio anunciar o reino de Deus como estando dentro de nós. Então, a viabilização de nós vivermos no reino de Deus depende da força que nós fazemos para entrar nele. E qual é essa força? É nós combatermos as nossas tendências naturais de vingança, de egoísmo, de desapego à miséria alheia. Então, essa força consiste em vencermos o nosso natural coração endurecido. E como é que a gente tem que fazer isso? Através das obras de misericórdia com o nosso irmão. Não podemos perder um minuto de possibilidade para felicitarmos algum dos nossos irmãos. E se pudermos perdoar a maldade que nos façam, a perseguição, os prejuízos que nos dão, se nós não nos vingarmos e procurarmos perdoar os nossos malfazejos, inimigos, nós vamos ganhando a possibilidade de vivermos no reino de Deus ainda hoje. Não é muito difícil se nós tivermos o estímulo da nossa felicidade. Nós não temos possibilidade moral de sozinhos, por nós mesmos, perdoarmos, mas tendo a indicação e o ensinamento de Jesus que nós vamos ter uma vantagem maravilhosa com a prática do perdão, nós vamos ter o estímulo necessário para perdoarmos aqueles que nos prejudicam e os considerarmos como os nossos maiores benfeitores. Parece incrível, mas é verdade. Porque se nós perdoarmos, nós vamos ganhar de Deus a misericórdia de Deus. E vamos nos isentando de sofrermos os percalços que acometem todas as criaturas na face da terra, em todas as oportunidades, no mundo inteiro. E uma das possibilidades que Jesus também nos ensina é o poder da fé. A fé se resume em tudo isso que Jesus nos ensinou, porque, conforme está escrito em São Tiago, na Epístola, capítulo 2, diz ele, a fé sem obras é morta. Nós temos que ter essas obras, que toda vez que nós operarmos dentro do Evangelho, nós vamos nos escudando de sofrer o que acomete a desgraça de todas as criaturas da terra. Não precisamos exemplificar, porque é do conhecimento de todos as tragédias que estão acometendo em todas as partes do mundo. É só abrir-se o jornal. E nós podemos constituir um respaldo perene, eterno, para nos livrarmos dessas aflições, através da prática das boas obras, que só a fé nos permite. A fé se realiza na prática das obras. Quanto mais dificuldade tivermos, maior é o nosso ganho, mais credenciados ficamos para viver sem correr as lágrimas na face. É importante nós nos dedicarmos aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, como já vamos nos dilatando no tempo, é importante que encerremos para não ficar muito pesado o conhecimento da lei divina. Vamos aos poucos, devagarinho, toda semana, estabelecendo esses conceitos divinos. Deixo a todos um grande abraço. Fique com Deus.